Oi, pessoal, boa noite. Michele, seja bem-vinda. Edson, seja bem-vindo. Bonsoir. Como vocês estão, meu povo? Vamos então começar a nossa live Transição de Carreira de Comissário a Comandante. Hoje a gente tem um convidado mais que especial. Ele tem uma carreira que é um verdadeiro sucesso na aviação. Ele é formado em administração de empresas pela PUC São Paulo. Nessa época ele já era fluente em inglês, naturalmente, quando quis seguir uma carreira diplomática e entrar para o Ministério de Relações Exteriores. A primeira companhia aérea que ele trabalhou foi a Transbrasil. Em 1987, ele foi estagiário. Logo em seguida, por falar também francês, ele trabalhou na Air France. E em julho de 88, finalmente foi comissário de voo em uma das maiores companhias aéreas do país, a Varig. Simultaneamente fazia curso de piloto. Ele também estudava idiomas nesse período e por isso foi escalado para fazer voos por todo o mundo. Voo Boeing 767, foi escalado para fazer voos para o Canadá, por exemplo, porque falava francês. E também para a Alemanha, pessoal. Nosso entrevistado de hoje, ele é poliglota. Após anos de experiência e muitos estudos, finalmente chegou a hora, fez a transição para piloto, onde ele voou por várias companhias aéreas do mundo, Eslovênia, Hong Kong, aqui no Brasil, na Embraer, e hoje é comandante de uma das maiores aeronaves em operação e em uma companhia aérea brasileira. Eu tenho a honra, eu tenho o privilégio de convidar o comandante Fernando Amado. Roberta. Deu super certo. Boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada, Amado, por você ter aceito o convite de participar dessa live. Nada, é um prazer. A sua carreira é muito inspiradora para muita gente. Essa live estava agendada já há um tempo, que bom que deu certo. Que bom. Um prazer poder passar um pouquinho da minha experiência, contar um pouquinho da minha vida para as pessoas. Obrigada. Amado, conta pra gente como que a aviação surgiu na sua vida. Bom, surgiu desde pequeno, quando eu era bem pequeno, eu adorava avião, ia para o aeroporto, ver avião decolar, pousar. Meu pai me levava e levava a família, o meu irmão também. E a gente ficava vendo avião e aí foi despertando aquela coisa, aquela paixão, né? Pela Mas aviação. por que ser diplomata, assim, da onde surgiu isso? Então, quando eu pensei em ser piloto, eu comecei a estudar, fiz o curso o curso teórico e algumas horas de voo junto com a faculdade. Mas eu desanimei um pouco porque eu usava óculos, eu era muito míope naquela época. E aí as pessoas me desencorajavam assim, não vai dar certo, vai ser difícil, desiste. Aí eu fui mais para a carreira da administração. E aí eu pensei, não, o que eu vou fazer então? Então eu quero trabalhar no Ministério das Relações Exteriores, né? Fazer carreira diplomática. E aí eu comecei a estudar, eu já era fluente em inglês, e aí eu comecei a estudar alemão. Fiz 5 anos de alemão e logo nos primeiros anos do alemão eu comecei o francês também. Então eu fazia os dois idiomas ao mesmo tempo. Em que momento você percebeu que dava, pela condição que você tinha, para entrar na aviação? Bom, aí eu, no final da faculdade, entrei na Transbrasil Linhas Aéreas para um estágio. E aí que eu entrei em contato com a aviação mesmo, né? Com o dia a dia de uma companhia E aí aérea, né? Entrei como você conheceu estagiário. outras pessoas que tinham problema na vista e voavam? Sim, exatamente. Eu vi que tinha bastante gente de óculos, né? Míopes como eu. E aí entrei em contato com a aviação. No departamento que eu trabalhava, no mesmo andar, era operações de voo, serviço de bordo e aeroportos. Então era um contato muito grande, assim, sempre com esses profissionais, a toda hora, participando ali dos eventos todos. Então foi muito rico isso.
Aí depois da Transbrasil, você conseguiu, pelo fato de falar francês, trabalhar em um escritório em São Paulo, da Air Isso. France, né? A Air France, antigamente existiam as lojas de passagem, né? E a Air France tinha uma loja no centro de São Paulo, na Avenida São Luís. E aí eles estavam contratando agentes de vendas para a loja. E aí eu fiz uma prova, em francês, claro, né? Uma prova oral, uma prova escrita, e aí passei. Aí comecei a trabalhar lá na Air France. E depois de lá, você já foi para a Varig? Isso, aí depois de lá, estava na Air France, trabalhando em terra, lá na loja, mas eu queria mesmo era voar. Mas E como aí, piloto, não como comissário. primeiro como comissário, pela limitação Sim. do óculos, né? Que eu achava que era uma limitação, né? E aí a Varig abriu inscrição para comissários e eu fiz a prova, passei e comecei a voar na Varig. Show. E como que foi essa experiência de ser comissário da Varig naquela época? Foi A gente muito está bom. falando 1988, né? Isso, 88. 88. Foi muito bom, muito rico, né? A empresa era muito grande e voava para o mundo inteiro, uma estrutura fabulosa e foi muito legal a experiência, muito legal. E você ficou lá até quando? Eu fiquei na Varig como comissário de 88 até 1995, né? E Nesse período simultaneamente você fazia curso de piloto? Isso, fazia. Nesse período de 7 anos, eu fazia o curso de piloto, o teórico e o prático, né? E tentava conciliar com as minhas folgas para fazer as horas de voo. E no comecinho foi difícil, mas depois eu pedi escala fixa na ponte aérea Rio-São Paulo, e aí e nessa escala fixa nós voávamos em turnos, e o meu turno era o da tarde. Começava por volta de 14 horas e até 22h30, 23. Então me possibilitava estudar de manhã. Estudar, voar de manhã, entendeu? Não. Além das folgas. Seria bom se tivesse uma escala assim ainda hoje, né? Aí você conseguiu concluir a formação de piloto e já se candidatou dentro da própria companhia? Ou... E me candidatei dentro da própria Varig, fiz a prova escrita, e no psicotécnico eu não passei. Eu não passei e aí deixaram a gente meio de lado. E aí depois de alguns meses eles nos chamaram novamente para fazer um novo teste psicológico, né, um novo psicotécnico, e aí eu passei. Só que nessa transição foi exatamente quando começou o curso de Ciências Aeronáuticas na PUC, em Porto Alegre. Então, um dos acordos que a Varig tinha com a PUC era esses. Ela só iria admitir candidatos que tivessem passado pela PUC ou por outra faculdade de Ciências Aeronáuticas. Mas no caso, na época era a PUC, era a única. E aí a Varig nos ofereceu, olha, se vocês querem entrar na Varig, tem que fazer o curso de Ciências Aeronáuticas. Mas eu já tinha feito uma faculdade e fazer mais 4 anos de universidade, eu falei, não vou fazer. Aí você aí continuou como comissário? Aí eu continuei como comissário e aí a Rio Sul, que era a empresa regional do Grupo Varig, abriu vagas para copilotos que fizeram a prova da Varig. E foi aí que eu entrei na Rio Sul. Em que equipamento, Amado? Eu entrei no Fokker 50, que era um turbo-hélice, para 50 passageiros. Fazia voo. Então foi a sua primeira experiência como piloto, de fato, usando óculos. Usando óculos, com certeza, usando óculos. Mas eu tenho um detalhe que eu não contei. Então conta pra gente. Na seleção da Rio Sul, quando eu fui fazer o exame de oftalmologia, eu não passei. Aí a médica me chamou e falou, olha, Fernando, você não passou, mas por que você não faz a cirurgia? Que nós aceitamos os candidatos com cirurgia, né? Com a posição e tal. E aí eu fiz a cirurgia
esperei uns 3, 4 meses, aí refiz o teste, aí eu passei. Ah, agora tá explicado. É. Isso era 95, Isso foi em 95, exatamente. sua primeira experiência como piloto. Tá. E Aí você ficou lá quanto tempo? eu fiquei na Rio Sul de 95 até 2006. Você se tornou comandante de aeronave, Isso, aí, então, na Rio Sul. isso. Em 2000, eu me tornei comandante do Brasília, que é um turbohélice também para 30 passageiros. E voei alguns anos do Brasília, depois fui promovido para o 737, mas não voei por uma decisão da empresa e fui para outro equipamento, para o Embraer 145, que era um jato já para 50 passageiros, Certo. também das linhas regionais da Rio Sul. Você ficou lá até a Varig fechar? Isso, eu saí alguns meses antes. Certo. Eu saí, comecei a mandar o meu currículo para várias empresas, e aí uma agência que contrata pilotos, entrou em contato comigo, estavam recrutando pilotos para trabalhar na Eslovênia, e eu e mais 4 colegas. E aí nós fomos voar um Brasília lá na Eslovênia. E aí, depois da Eslovênia, você volta para o Brasil? Isso, a Eslovênia nós fizemos o treinamento em simulador, em voo, tiramos a licença local, mas a empresa não foi para frente. Era uma empresa nova e ela ia concorrer com a empresa do país, né, da empresa de bandeira, e aí a empresa não deu certo. E aí nós voltamos para o Brasil. E aí Você e todos os seus colegas que foram. isso, todos nós voltamos, os 4. Certo. E aí, nesse período, você fez o quê? Nesse Você estava período no aí, Brasil sem trabalho. quando eu voltei, eu fui contratado pela Embraer lá de São José dos Campos. Aí eu era Aí você voou na Embraer. isso, voei na Embraer, voava na divisão de suporte ao cliente, onde dava treinamento em simulador, em voo, e fazia alguns voos locais da Embraer, que ela tem 3 fábricas, e o avião que eu voava fazia de segunda a sexta o transporte dos funcionários entre essas 3 fábricas. Eu fazia esses voos também. E quanto tempo você ficou na Embraer? Eu fiquei na Embraer um ano, de março de 2006 até março de 2007. Certo. Então, ali a Varig já tinha fechado. Já tinha fechado, o país estava com uma quantidade enorme de pilotos, né, sobrando, então estava bem difícil entrar nas empresas aéreas do Brasil. Né? Mas tinha as de fora e você Tinha não de deixou fora. passar. Isso, tinha as de fora. E Aí aí, você teve uma oportunidade. isso, e aí o que aconteceu? Uma empresa de Hong Kong, logicamente sabendo dessa sobra de pilotos aqui no Brasil, foi até o Rio de Janeiro fazer o processo seletivo. E aí eu fiz o processo seletivo e passei. E Aí, aí comecei. Aí bora fui para para Hong Kong. Ásia. Bora para Ásia. Né? Aí você voou lá com que equipamento? Eu voei o 737-800. Ah, Boeing. E aí em Hong Kong, você morou lá, como que foi? Você gostou dessa experiência? É muito Muito diferente? bacana, foi muito legal, muito diferente, né? Mas uma cidade muito internacional, muito cosmopolita, com gente do mundo inteiro, né? Então a adaptação é muito fácil. E E você conseguia vir para o Brasil no período que você estava lá ou conseguia vir nas férias só. Só nas só nas férias. férias? Isso. Certo. E aí você voou lá por quanto tempo? Eu voei de 2007 a 2010. 2007, bastante. Isso. E aí você sai de lá, saudade de casa, o quê? Isso, foi. Então eu queria voltar para o Brasil mesmo. Aí eu fiquei sabendo que a Azul estava selecionando pilotos, comandantes, né, para entrar direto de comandante. Aí numa dessas férias eu vim e fiz a seleção da Azul e passei. Mas aí eu tive
eu tinha que ainda completar o meu contrato lá, terminar o meu contrato. Faltava 6 meses Aí para terminar. Aí você volta para Hong volto Kong, para Hong Kong, Hong continua Kong, voando lá. continuo voando lá por 6 meses, e aí terminou os 6 meses, eu voltei e entrei na Azul. E aí você entra na Azul voando Embraer também. Embraer, exatamente. Embraer E 190. era um avião que você já tinha experiência. Não, Não era outro equipamento, eu né? não tinha, era um outro equipamento, era do mesmo fabricante, né, Embraer, mas era um outro equipamento. E aí você voa Embraer até que Aí ano? eu voei Embraer até 2017. 2017. Isso, aí depois eu fui para o Airbus 320. Foi a primeira experiência na família Airbus, né? Como Foi, comandante. foi a primeira experiência na família Airbus, exatamente. E aí, logo mais, passa para E outro equipamento. aí depois de um ano e meio, passei pro 330, pro Airbus 330, que é o atual. Eu estou hoje. Show de bola, pessoal. O Amado, Amado, você é muito amado, que a gente aqui recebeu várias mensagens de colegas Ah, e é? falou assim, gente, é um máximo voar com um comandante que já foi comissário, que ele é todo independente na galley, ele resolve, ele faz o café dele e é verdade, é um prazer voar contigo, Amada. Que bom, muito obrigado. Fico contente com os elogios. Foram, ele é todo independente, ele faz o café dele, é muito bom. Eu já tive o privilégio de voar com ele, é tudo isso mesmo. Vamos lá, agora falando sobre idiomas, Amado. Você sempre gostou de estudar idiomas. Eu Sim, sei que você fala inglês desde criança, assim, você estudou na cultura inglesa? isso. Estudei na cultura inglesa, comecei com 11 anos na cultura inglesa e terminei o curso, fiz o curso inteiro, terminei com 18 anos. E Com 18 anos. E sempre aí gostei. você já começa a estudar o alemão, porque você tinha em mente que queria ser diplomata. Isso, no finalzinho do curso de inglês eu já comecei a estudar alemão. E por que alemão? Bom, foi uma sugestão do meu pai. Ele falou: bom, você quer fazer carreira diplomática, então aprenda um idioma que poucas pessoas falam, né? Quer dizer, hoje em dia não, hoje em dia muita gente fala alemão, mas naquela época, né? E aí, Naquela época, não. aí eu procurei um curso de alemão e comecei a aprender. Como se não bastasse, simultaneamente você começa a estudar francês. Isso, começo a estudar francês. A, a gente fala que um idioma meio que facilita o outro, né? Eu acredito. Principalmente quando são línguas da mesma raiz, né? E então, mas eu tenho facilidade também, então isso, claro, isso facilitou bastante, né? O aprendizado do francês também. E, Amado, assim, eu queria que você dissesse como o idioma, os idiomas em si, foi importante em toda a sua trajetória profissional. Ó, foi importantíssimo, né? A aviação, ela é globalizada desde a época do Santos Dumont, né? Santos Dumont era fluente, além do português, no francês e no inglês, né? Então, a aviação sempre foi internacional e o inglês é imprescindível na aviação, né? Porque todos os nossos manuais, os nossos treinamentos, é tudo feito em inglês, mesmo nos aviões fabricados pela Embraer, pela empresa brasileira, os manuais, todo o treinamento é feito em inglês, entendeu? Então, Mesmo os aviões franceses, né? mesmo os franceses, exatamente. Airbus. Exatamente. Então, o inglês é imprescindível, né? E, e para quem segue a carreira de comissário, os outros idiomas são super necessários também, né? O francês, o espanhol, o Então, mandarim. você me contou que na Varig você foi escalado para fazer voos tanto para o Canadá Isso, quanto para a Alemanha, e isso se deu por você falar francês e alemão. isso. Na Varg, você fazia, você fazia uma prova de idioma e passando nessa prova,
a escala já ficava sabendo, olha, o comissário, ele fala francês, então o que eles faziam? Eles locavam o comissário para o país da língua que ele falava. No caso, no meu equipamento, que era o Boeing 767, na época nós fazíamos Toronto no Canadá. E aí eu fazia voos mais seguidos para Toronto por causa do francês. E nesse equipamento também nós fazíamos voos para Frankfurt, Colônia e Nuremberg, na Alemanha. E eu também era deslocado para fazer esses voos por causa do alemão. Show de bola. Então, assim, o idioma na tua trajetória profissional foi essencial. Até mesmo porque você foi piloto em Hong Kong, né? Então, só usou o inglês lá. Isso, Em Hong só Kong, inglês. digo assim, a população, todos falam inglês? Falam. Todo mundo fala inglês. Hong Kong foi colônia inglesa até 1997. E então quem teve a oportunidade de estudar até 97 tem um inglês bem fluente. E a partir de 97 o ensino do inglês foi decaindo um pouco em Hong Kong. Então você vê que as pessoas mais novas elas têm um pouquinho de dificuldade, mas falam inglês. Falam. E na Eslovênia, esse período que você ficou lá? Na Eslovênia, inglês também. Inglês também. Inglês. A comunicação era toda feita em inglês. Mas os nativos, as pessoas lá também se comunicavam. Em inglês também. Você não teve problema com isso? Não tive. Tinha o idioma local, mas a maioria das pessoas falava inglês. Amado, e quem quer ser piloto hoje? Qual que é o seu conselho que você daria para uma pessoa que quer ser piloto hoje, se espelha em você, se inspira em você? Olha, não seja tão sincero. Tem que ter muita dedicação, tem que gostar muito, né? Gostar muito de voar, porque a nossa carreira a gente tem que abdicar de várias coisas, né? Das datas, da família, muitas vezes, e tem que gostar, falar inglês, ser fluente no inglês, que vai ajudar muito. E dá um puxão de orelha aí, Amado, para quem acha que é um baita diferencial falar inglês e querer ir para aviação, sendo que não está fazendo mais que obrigação. Exatamente, mais que obrigação. E para quem quer ser comissário, no mínimo, francês e uma outra língua. Inglês, francês. No mínimo, né? A importância do idioma na profissão comissário de voo é essencial, principalmente você tratando aqui sempre com o cliente, com o passageiro. Com certeza. E para finalizar essa parte de idiomas, assim, com o mercado da aviação cada vez mais globalizado, qual é a frase, o que você deixa aí para o pessoal que está acomodado, que independente da aviação ou não, pessoa que não queira seguir uma carreira na aviação, mas para outra área, a importância do idioma não importa para onde você vá, para que carreira você siga. Isso, não importa, porque hoje com esse mundo digital, de comunicação rapidíssima, né, a base é o idioma. Tem que aprender, isso para qualquer área, e vai ajudar muito, vai abrir portas, e é muito necessário. Show de bola. Fernando, eu queria fazer um convite aqui para você, para todos que seguem você, para o pessoal aqui que segue a gente. Nos dias 19, 21 e 22 de agosto vai ter a jornada Decolando no Francês. É um evento totalmente gratuito, online, é no nosso YouTube, onde a gente vai ensinar comissários de voo e aqueles que querem ser comissários de voo a fazerem o seu primeiro anúncio de bordo em francês, mesmo que eles não falem nada do idioma. Então é um evento muito legal, quem puder participar, dia 19, às 7 horas, lá no nosso YouTube. É só clicar no link da nossa bio e se inscrever. Vai ser uma honra ter vocês a bordo com a gente. É bem massa mesmo e não custa nada. Legal, que bacana, obrigado.
Fernando, muito obrigada por ter aceito o convite. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Essa live vai ficar salva. Eu vou compartilhar com vocês depois. E para vocês verem a trajetória maravilhosa que o Fernando teve na aviação. Amado, muito obrigada. Você realmente é muito amado por toda a tripulação assim que eu já voei. Tripulação de cabine, você é super elogiado e é uma honra trabalhar contigo. Obrigada mesmo. Obrigado, Roberta. Muito obrigado pelas palavras. Obrigada, pessoal. Uma boa noite para você. Boa noite, amado. Obrigado, boa noite. Tchau, tchau. Tchau.